Todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão. Esse era o plano dos inimigos do povo de Deus. Mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite para proteger-nos deles. Enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer: os trabalhadores já não têm mais forças, e ainda há muito entulho. Por nós mesmos não conseguiremos reconstruir o muro. Somente até aqui. Deus de amor, mais uma vez te buscamos em oração. Primeiro queremos te agradecer pela tua palavra e por aqui estarmos. E eu te peço, Senhor, junto com a congregação, fala conosco. Abre, Senhor, ó Deus, as comportas dos céus e derrama sobre nós da tua palavra, do teu poder, da tua unção, da tua graça. Em nome de Jesus, cerca-nos, Senhor, aqui com as tuas mãos fortes. Repreende, Senhor, ó Deus, toda a oposição a este momento tão sublime de ouvirmos a tua voz através da tua palavra. É o que te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. O texto diz que todos juntos planejaram atacar Jerusalém. Deixa eu só fazer uma recapitulação rápida. Neemias então se coloca diante de Deus para mudar um cenário que já estava por décadas estabelecido, que era o cenário da destruição de Jerusalém e dos seus muros, da humilhação, da fragilidade, da vergonha, da submissão até mesmo aos seus inimigos. O povo de Judá que lá já estava, que tinha voltado do exílio, estava sofrendo tudo isso, e Deus tem falado muito conosco a respeito disso. Eles já estavam acostumados com o caos, acostumados com os muros caídos, acostumados com aquela situação terrível em suas vidas, em sua cidade, em sua família. Mas o Senhor desperta o coração de Neemias, que mesmo estando distante, não se conforma com aquela situação, e se coloca diante de Deus, clama ao Senhor, suplica perdão a Deus pelo povo, porque o povo tinha chegado àquela situação devido ao seu pecado, devido ao seu coração obstinado, devido a desobedecer à vontade de Deus. Então Neemias se coloca diante de Deus, e o Senhor opera diversos milagres, tocando no coração do rei Artaxerxes, provendo recursos, dando cartas a Neemias para que ele pudesse atravessar diversas províncias do império. E ele chega lá. Ele chega e começa a reconstrução. Só que quando ele começa a reconstrução, seus inimigos se juntam para impedir a reconstrução. Porque o propósito do inimigo do povo de Deus naquele momento, todos os seus vizinhos, era que Jerusalém não fosse fortificada, que ficasse sempre vulnerável a eles, que Jerusalém não fosse edificada, mas que eles continuassem, que os judeus continuassem humilhados, que o povo de Deus continuasse humilhado, vulnerável, debaixo da injustiça, debaixo da opressão. Não é diferente em nossa vida. O propósito do inimigo, a palavra de Deus nos diz que é matar, roubar e destruir, mas a boa nova do Evangelho é que Jesus Cristo veio destruir as obras do diabo. Glórias a Deus por isso. Então Neemias está ali iniciando uma reconstrução, fazendo a vontade de Deus, começando junto com os judeus a colocar a mão na massa, arregaçar as mangas e mãos ao trabalho, e então começa a acontecer a oposição. A palavra do Senhor diz que todos juntos planejaram atacar. A palavra do Senhor nos deixa claro aqui que o mal ele não age de forma descoordenada, ele não age de forma aleatória. Eles se unem também contra o povo de Deus. O mundo se une contra o povo de Deus, o sistema do mundo. O sistema do mundo. Eu vi esta semana um post de um deputado federal, não sei de que partido era, mas certamente
era um partido de esquerda. Nós não pregamos aqui política partidária, jamais, mas aquilo me chamou a atenção, porque aquele homem postou dizendo assim: nós temos que combater esses crentes, nós temos que combater essa igreja, esse mimimi de Jesus. E eu falei: Senhor, cobre-nos com teu sangue, porque o sistema deste mundo odeia o teu povo. O mundo, e a palavra do Senhor nos diz que o mundo odeia aqueles que servem a Cristo. O sistema deste mundo não é seu amigo, seu colega de trabalho, seu colega de faculdade, não. É o sistema deste mundo, os principados e potestades que movem, sim, pessoas, familiares, colegas de trabalho, movem para atacar. Então todos juntos se articularam, planejaram atacar. Então é importante que você saiba que o mal tem planos também contra você, contra a sua família, contra a igreja. Eles se articulam, e aqui a palavra do Senhor também deixa claro. Então o mal se articula, e aqui diz claramente que era para causar confusão. Diz aqui: todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão. O que nós aprendemos na semana passada? Está acontecendo alguma confusão na sua casa? O que você tem que fazer? Entrar no meio dessa confusão, fomentar essa confusão, fomentar essa divisão, essa discussão? Não, você tem que orar. Você tem que olhar além do que está acontecendo e dizer: Senhor, a confusão não provém de ti. Se há confusão, isto na verdade são armas dos nossos inimigos. Vamos clamar a ti. E foi o que Neemias fez. Diz aqui no verso 9: mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite para proteger-nos. Então qual é a primeira coisa que devemos fazer diante de um ataque, diante de uma oposição à nossa vida, à nossa família, à obra de Deus? Oração. Diga: oração. É falar com Deus, é abrir teu coração diante de Deus. E aí eu quero abrir um espaço aqui, um parêntese, e dizer: nós só oramos a um Deus que conhecemos. Não adianta você pegar este texto e aplicar para uma pessoa que não conhece a Deus, que não conhece a Jesus, que não crê no Senhor. Sua oração não tem valor. Uma oração feita a qualquer outro Deus não tem valor para isso, porque só existe um Deus verdadeiro, e o seu nome é Senhor. Ele é o Senhor dos senhores, e só há um caminho entre você e eu e o Senhor, entre nós e o Senhor, entre nós e o Deus Todo-Poderoso, é Jesus Cristo. Então, antes de mais nada, para você vencer as lutas, os embates de sua vida, você precisa de Cristo. Só Ele pode te dar vitória diante dessas lutas. Só no Senhor Jesus há salvação, só nele há escape e direção. Não é sabedoria humana que vai fazer você driblar os ataques espirituais do inferno, não é. Não é só sabedoria humana, ou mesmo uma meditação transcendental que vai te acalmar e te dar paz. Só Jesus traz paz verdadeira. Só Ele tem poder para te proteger de todas as investidas do mal contra você, contra a sua casa. E Neemias sabia disso. Neemias não pediu ajuda ao rei Dario. Ele não pediu para o rei, que havia lhe dado autoridade para a reconstrução, mandar um exército vir ajudá-lo. O que Neemias fez? Neemias clamou ao Senhor. Ele orou, ele pediu o socorro de Deus, porque Neemias conhecia o Senhor. Neemias, sua vida era do Senhor. Então, se você entende o que a palavra de Deus está te dizendo, busca o Senhor, seja no momento de paz, seja no momento de luta e enfrentamento, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele vai fazer. Neemias clamou a um Deus que ele conhecia. Nós oramos e clamamos a um Deus vivo que conhecemos, e Jesus, Ele é esse caminho para que você possa estar em comunhão com o Pai, amém?
Sem Jesus não tem oração, sem Jesus não tem salvação, sem Jesus não tem socorro. Sem Jesus, irmãos, estamos fadados ao fracasso. Mas Neemias estava na presença de Deus, ele clamou ao Deus vivo, ele suplicou ao Senhor. Só que agora surge um outro problema, que não eram mais os inimigos lutando contra eles. O verso 10 diz: enquanto isso o povo de Judá, quer dizer, o povo de Deus, o povo de dentro, o povo do lado de dentro dos muros, começou a dizer: os trabalhadores já não têm mais forças, e ainda há muito entulho, por nós mesmos não conseguiremos reconstruir. O que aconteceu aqui? O que estava acontecendo? O que estava acontecendo é que diante das adversidades, diante dos entulhos, diante do desafio daquela obra tão extensa, diante da opressão dos inimigos todo o tempo, querendo desarticular a obra, muitas pessoas desanimaram. Às vezes nós estamos olhando só para fora, para as lutas que vêm de fora, e esquecemos as lutas que vêm de dentro. Enquanto havia uma articulação dos inimigos de Sambalate, de Tobias, do árabe, dos amonitas, dos homens de Asdod, quer dizer, todos os povos vizinhos estavam se articulando contra o povo de Deus, de dentro também o inimigo começou a semear um mal que corrói por dentro. O nome desse mal é desânimo. E eles chegaram a declarar: os trabalhadores não têm mais forças. Ora, se a nossa força vem do Senhor, como que eles chegaram a essa conclusão? Desânimo. Os trabalhadores não têm mais forças, há muito entulho, muita dificuldade, olha, é uma obra muito grande, é impossível para nós. E aí eles concluem: por isso nós não conseguiremos. Quem estava declarando a incapacidade, a derrota deles, não eram os homens de Asdod, não eram os amonitas, eram eles mesmos. O inimigo, irmãos, ele tentou paralisar a obra, provocando desânimo entre os judeus. Desânimo. Os problemas internos, por vezes, são mais perigosos do que os problemas externos. Se você estiver fortalecido espiritualmente, fortalecido em Cristo Jesus, mesmo diante dos embates externos, o Senhor vai te dar força e você vai vencer. Mas quando essas setas malignas atingem a nossa vida e nos causam desânimo, nossa força se esvai. Os carregadores estão sem forças, os escombros são muitos. Conclusão: não vamos conseguir. Eu já orei por isso há muito tempo, eu já gastei muito tempo de oração por isso e nada muda. A conclusão: não vai acontecer esse milagre. Eu sempre lutei, eu sempre estudei e nunca consegui nenhuma porta boa para mim. Conclusão: eu vou ser sempre um fracassado. É esta porta de desânimo que por vezes se abre e começa a dilacerar a nossa vida, nossa família, a obra que Deus tem contigo e através de você. Eles se sentiram incapazes. Quando você se sente incapaz, você está colocando uma barreira enorme para aquilo que Deus quer fazer. Muitas vezes o nosso problema não são as outras pessoas, muitas vezes os teus problemas não são os teus vizinhos, nem os teus familiares. Muitas vezes o teu maior problema é você mesmo, porque você não crê, porque você deu ouvidos aos inimigos e esqueceu de ouvir a voz de Deus. Um dos maiores avivalistas, Moody, certa vez ele escreveu e disse assim: o maior obstáculo para a obra são os obreiros.
Vamos conquistar, vamos pregar o evangelho, as pessoas não vão aceitar. Vamos ali para a praia anunciar que Jesus Cristo é o Senhor. Pastor, isso é coisa antiga, não faz mais isso. Então vamos para o hospital e pregar o evangelho. Agora tem decreto, não pode entrar mais no hospital, mas tem do lado de fora. Vamos anunciar Jesus Cristo para as crianças. Eu não tenho jeito com criança. Um dos maiores obstáculos para a obra são os obreiros que foram, de alguma maneira, feridos pelo desânimo. Há pessoas desanimadas do seu casamento, há pessoas desanimadas dos seus relacionamentos, há pessoas desanimadas até de ficar em casa. Conheci pessoas no trabalho que ficavam tentando fazer serão, serão é coisa antiga, né, irmãos? Serão denunciou aqui que o pastor já é antigo nessa terra. Serão, ninguém fala mais isso, Jesus. Horas extraordinárias de trabalho, horas extras, plantão, hora extra, porque às vezes não é nem a necessidade, às vezes o lar se tornou um lugar hostil. Um povo desanimado, irmãos, é um povo que olha sempre as circunstâncias, em vez de olhar para Deus, em vez de olhar para o seu Senhor. Um homem desanimado é um homem que olha sempre para as circunstâncias, para as limitações, para as dificuldades, esquece de olhar para o seu Deus. Uma mulher abatida, uma mulher alquebrada, é aquela que olha para tantas dificuldades que não consegue enxergar o tamanho do seu Deus. Mas o que é desânimo? Desânimo geralmente é um resultado do conflito de expectativas e um acontecimento que parece diminuir a chance de você conseguir alguma coisa. Você está se preparando para um concurso, por exemplo. Se preparando para o concurso, aí você está lá, estuda e resolve, problemas e faz questões de outros concursos. Quem já fez concurso público aqui? Não é assim? E a gente estuda e tira dúvida com o professor e com o colega, e agora é tudo pela internet, mas antigamente tinha apostila, né? E aí você chega, você está preparado, mas aí vem a relação candidato-vaga e diz, só tem 2 vagas, 1000 candidatos. Aí você, já era. Não vou conseguir 2 vagas? Tem gente estudando aí há 3 anos para isso. Tem gente pós-graduado em concurso, né? Já tem 3, 4 anos que está estudando, fazendo esses cursinhos especializados aí. Irmão, você precisa de quantas vagas para você? Quantas vagas? Você vai ocupar 2, 3, 4? Só precisa de... E se o Senhor abrir essa porta para você, você vai entrar. Se você se esforçar, agora não adianta você ficar em casa, jogando game, vendo maratona Netflix e dizer, Senhor, abre essa porta. Deus não vai abrir. Ele não coaduna com essas coisas. Mas se você se esforçar, se você se dedicar, se você lutar, se você colocar sua vida diante de Deus, o Senhor pode todas as coisas, Ele pode te abençoar. Então às vezes, o que é o desânimo? A gente tem uma expectativa, acontece alguma coisa que diz para você, não vai dar. E aí você, em vez de jogar fora essa palavra, em vez de você orar e clamar, Senhor, eu creio na tua palavra, que tu és comigo, você deixa essa palavra fazer morada no seu coração, e essa palavra vai te corroendo, te abatendo, causando desânimo. O desânimo, irmãos, é um estado de desestimulação, é um estado de desmotivação. Vamos à igreja, irmão? Não, hoje está um sol. Aí, num dia de chuva, vamos à igreja, irmão? Não, está chovendo hoje. E minha saúde é muito, muito, muito frágil. Se eu pegar esse vento que vem da praia, mas, irmão, você mora em Macaé, o vento está aí.
em todos os lugares, não tem lugar sem vento em Macaé. Mas vai estar desanimado, está com desalento, esmorecido. Às vezes é difícil a gente saber qual é a causa do desânimo, mas a causa real do desânimo é você esquecer quem é o teu Deus. A causa real e profunda do desânimo é você esquecer o tamanho do teu Deus, a grandeza, o poder do Senhor. Assim como o Senhor usou Neemias para combater esse mal, porque Neemias não se deixou contaminar pelo desânimo. E eu te falo nessa manhã, em nome de Jesus, quando chegar um desanimado diante de você, clama a Deus e fala: Senhor, que esse desânimo não me contagie, não me contamine, mas que eu contagie esse irmão com fé, com a tua unção, com a tua presença, com a tua palavra. Amém, irmãos? Porque tem umas raposinhas daquela... Ó vida, ó azar, como que é raposa aquilo? Um desenho antigo, uma hiena, já falei isso aqui uma vez. Esse desenho antigo também, vocês jovens não viram isso? Era uma hienazinha que fazia parte de um grupo, e aí o grupo ia para uma missão qualquer, e ela falava: isso não vai dar certo, ó vida, ó azar. Ó vida, tinha uma vozinha assim: ó vida, ó azar. Sempre murmurando, sempre desanimada, sempre. Neemias se deixou contaminar? Os judeus estavam falando para ele: Neemias, estamos cansados, Neemias, tem muito entulho, Neemias, nós não vamos conseguir. Neemias estava cheio da presença de Deus, Neemias estava em oração, Neemias tinha um objetivo, ele sabia que o Senhor estava ao lado dele. Nem os ataques de fora, nem os de dentro conseguiram frear Neemias. Os ataques de dentro, o desânimo, querem frear você, querem impedir você de receber as bênçãos de Deus, de vencer as tuas dificuldades, de avançar na sua vida, de ver a sua família abençoada, de saber que você é um servo de Deus, um homem de Deus, uma pessoa que faz a diferença nesse mundo para melhor, que é um instrumento da graça de Deus para aqueles que te cercam. Neemias, ele combateu esse mal, chamado desânimo. Esse mal que corrói a gente por dentro, que corrói as nossas forças. O mesmo Deus que usou Neemias e abençoou Neemias e fortaleceu Neemias para não se contaminar com desânimo, ele também falou com Josué. Irmãos, Josué era discípulo de Moisés. Moisés era um homem sábio, era um homem manso. Moisés tocou no mar e o mar se abriu. Era uma liderança forte. Moisés era cheio da presença de Deus, tão intensamente que certa vez, quando ele desceu do monte, ele resplandecia a glória de Deus. E agora Moisés parte para o Senhor. Moisés morre. Em Josué capítulo 1, o Senhor fala assim a Josué: meu servo Moisés está morto. Que notícia mais avassaladora, mais desanimadora do que essa? O líder que o Senhor havia chamado para fazer o povo atravessar não só o Mar Vermelho, mas todos os obstáculos, os povos que estavam ocupando a terra prometida e até o Jordão, havia falecido. O que as pessoas estavam entendendo? O plano de Deus não vai se cumprir. Quantas vezes você também pensa: o plano de Deus não vai se cumprir, aquela promessa, acho que não foi Deus que me deu, acho que isso nunca vai chegar, isso nunca vai acontecer. E o Senhor, sabendo da fragilidade de Josué, sabendo da tua fragilidade, da minha fragilidade, ele chama Josué e diz: Josué, a situação é esta, Moisés está morto. Mas eu creio que o Senhor estava falando com ele. Você vai ver no texto que a notícia, eram duas notícias: Moisés está morto, mas eu estou vivo, eu sou o Deus vivo.
eu nunca vou morrer, porque o Senhor fala, Moisés está morto, mas continua o plano e diz para Josué assim, agora pois você e todo este povo, preparem-se para atravessar o Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas, isso é, meu plano continua, eu estou no trono, eu estou no controle. Por que Deus estava falando isso para ele não desanimar. Ele sabia que Josué estava numa situação desanimadora. Por vezes nós vivemos situações desanimadoras, mas elas não podem ser suficientes para abater a nossa fé e nos separar daquilo que o Senhor tem para nós. Amém? E aí o Senhor diz para ele, como eu prometi a Moisés, todo lugar que vocês puserem os pés, eu darei a vocês. Isso é, Moisés está morto, mas o Senhor continua operando, o Senhor continua agindo, o plano de Deus continua vivo. Por vezes você tem perdas, você passa por situações de desânimo, há portas que se fecham, há problemas dentro da tua família, há problemas até dentro do teu coração, às vezes você se sente tão pequeno e incapaz, mas saiba que o Senhor, Ele continua vivo no trono de glória e Ele te amou, Ele amou você não está aqui nessa manhã por acaso. E o Senhor continua falando para Josué que está vivo de uma forma espetacular. Ele diz, ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida, assim como eu fui com Moisés, como eu estive com Moisés, estarei com você, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Você crê nisso? Diga amém. O Senhor não abandona os seus filhos. Não tem por que olhar para um monte de pedra caído e dizer, é muito entulho, é difícil demais, eu não vou conseguir. Creia, o Senhor é contigo. Que o Senhor pede uma coisa para Josué, seja forte, Josué, seja corajoso. Nessa manhã o Senhor fala para mim e para você, seja forte, seja corajoso. E você pode dizer para ele, Senhor, eu não sou forte nem corajoso, mas o que Deus está falando para Josué é o seguinte, eu sou a tua força, eu sou a tua fonte de coragem, eu sou o teu Deus. Moisés morreu, mas eu estou vivo. E no meio dessa conversa com Josué, para dar ânimo, o Senhor diz assim, só tenha cuidado de uma coisa, obedeça a minha palavra, obedeça a minha lei, não se desvie dela. Às vezes você quer manter o ânimo e se desvia do Senhor. Você quer manter o ânimo, você quer ter forças, mas você está fazendo aquilo que é contrário à vontade de Deus, não vai dar certo. Para você manter esse vigor na tua alma, no espírito, você tem que andar nos caminhos do Senhor, tem que buscar Jesus, tem que orar ao Senhor. E sabendo que Josué, como qualquer um de nós, poderia se desviar para a direita e para a esquerda, sabe o que o Senhor fala com ele? Josué, não se desvie da minha palavra, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Você quer ser bem sucedido? Quer, irmãos? Eu quero. Você quer ser bem sucedido no seu casamento? Você quer ser bem sucedido como homem de Deus, como uma mulher do Senhor? Uma serva do Deus Altíssimo? Você quer ser bem sucedido na sua profissão? Anda nos caminhos do Senhor, ama o Senhor. Amar o Senhor e obedecer é a mesma coisa. Se você diz que ama e não obedece, isso é mentira. Se você obedece a Deus, se você anda nos caminhos do Senhor, se esforça para isso, isso agrada o coração de Deus. Fatinha, vê um lencinho aí para mim, por favor. E aí ele dá uma segunda missão para Josué. Não deixa de falar das palavras deste livro. Isso é... Obrigado, meu amor. Glória a Deus. Além dele não se desviar da palavra, ele tem uma outra missão para permanecer firme e forte. Fala da palavra, comunica a palavra, prega a palavra. Nós estamos numa campanha para aquisição do imóvel próprio. Irmãos, esse imóvel não vai ser nada se não tiver vidas ali dentro. Só parede. A igreja somos nós.
Quando nós sairmos daqui, isso daqui vai ser só uma casa, um prédio. A igreja sou eu e você. Qual é a nossa missão? Pregar o Evangelho, apresentar Jesus e dizer: olha, eu conheço o Salvador, Ele é real, Ele salvou, Ele entrou no meu coração, salvou a minha vida, Ele quer salvar você também. E aí o Senhor diz: não deixe de falar da palavra deste livro, de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então, diga só então, irmãos, isso é uma condição. Você quer ter bom êxito, você quer ser bem sucedido na tua vida com Deus, e se você é bem sucedido na tua vida com Deus, isso quer dizer na tua vida inteira, porque Deus não é Deus só do domingo, ou de você dentro da igreja. Ou Ele é Deus na sua vida, ou Ele é Senhor da sua vida, ou Ele não é. Então, se você quer ser bem sucedido na sua vida com Deus, você precisa andar nos caminhos, conhecer a palavra do Senhor, viver essa palavra, pregar essa palavra. Só então seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Por que Neemias estava vencendo de uma forma milagrosa? Porque ele estava debaixo da direção de Deus, ele estava em obediência a Deus, ele estava em aliança com o Senhor Deus Todo-Poderoso, ele estava no centro da vontade de Deus. Se você estiver no centro da vontade de Deus, nem os inimigos de fora, nem os desânimos que vêm de dentro poderão te impedir de avançar na sua vida, na sua caminhada, e ver a glória de Deus sobre você. Amém? Amém, irmãos? E aí o Senhor termina essa conversa com Josué e diz assim: não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Diz para o teu irmão do teu lado aí: irmão, não desanima, não desanima. Não desanime. Ah, pastor, essa enfermidade, já tem muitos anos que eu sofro com essa enfermidade, já desisti, já fui a não sei quantos médicos. Não desiste, o Senhor cura, Ele sara, Ele usa a medicina, Ele usa o que Ele quiser, Ele faz acima da medicina. Por vezes, quando estou tomando algum remédio, o que eu faço? Senhor, coloca a tua unção aqui, eu vou tomar esse remédio, mas a minha confiança está no Senhor. Como que Neemias enfrenta o desânimo então? Como ele enfrenta? Imagina isso, tem uma obra a ser feita, tem inimigos do lado de fora pelejando todo o tempo para poder impedir essa obra, e tem pessoas do lado de dentro com o coração desanimado. Neemias estava numa situação difícil, mas o Senhor estava ao lado dele. E como que ele enfrenta esta situação? Primeiro, vamos lá no verso 14, primeiro ele faz uma advertência, ele repreende os judeus, ele sacode os judeus, e ele diz para os judeus: não tenham medo deles, não tenham medo dos inimigos, não tenha medo dos desafios, não tenha medo da obra que o Senhor te chamou a fazer, não tenha medo daquilo que está na tua frente, que ruge como leão, mas não é leão. Não tenha medo dessas vozes que vêm à noite falar que vai destruir você, a sua família, que vai te abater, que você não vai ficar curado. Não tenha medo. Essa é a advertência que o Espírito Santo coloca no meu coração para falar contigo. Não tenha medo dos inimigos que se juntam diante de você, não tenha medo deles. O Senhor é o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Rei dos Reis, o Senhor do universo é o nosso Deus. Neemias fala para eles: não tenham medo deles. Segunda coisa que Neemias diz: lembrem-se que o Senhor é grande e temível. Para de dar ouvidos a essas vozes do inimigo, para de enxergar só as circunstâncias, e olha para o teu Deus, olha para o Senhor, crê nele, continua olhando para o Senhor.
Ele é grande e temível, mais temível do que os falsos deuses. Antes da minha família ser alcançada por Cristo, minha mãe me ensinava o seguinte: quando você passar por uma encruzilhada e tiver um despacho, você pede licença. Rapaz, eu tinha um medo que me pelava daquilo. Era um frango com a cabeça assim, né, de lado. Eu falava, meu Deus, isso deve ser uma coisa muito ruim. Eu pedia licença. Imagina isso, criança. Até que um dia eu fiquei gravemente doente. Já contei isso para os irmãos também. Não tinha remédio, não tinha médico. As emergências do Rio de Janeiro, naquela época, já eram péssimas. Uma vizinha falou, você aceita ir na igreja comigo? Minha mãe falou, aceito. E eu lembro dessa vizinha, Débora. E a Débora vinha quando eu estava desmaiado. Quando eu levantava, eu estava com alho, hoje em dia eu fico lembrando, eu estava me temperando para quê, Jesus? Tinha vinagre, tinha alho, eu falei, para acordar o indivíduo, estava igual um pernil de Natal. E a Débora falou assim, você aceita na igreja? Aceito. Fomos na igreja, naquele dia, a glória de Deus começou a resplandecer na nossa vida. Um servo de Deus, um homem simples, estava lá na igreja, ainda lembro do nome da igreja, Casa da Bênção. E aí entramos, aquele homem começou a orar por nós, minha mãe foi possessa de demônios. Quem estava querendo destruir? Quem estava trazendo aquela enfermidade, aquela dor? Ah, não, isso é natural. Irmãos, nossas lutas são espirituais. E aquele homem impôs as mãos, minha mãe ficou possessa de demônios, ele repreendeu aquele demônio, o demônio falou que ia me matar, não matou, não vai matar, porque o Senhor é maior, maior é o nosso Deus. Em nome de Jesus, aquele mal teve que sair. Grande e temível é o nosso Deus. É no nome de Jesus que nós enfrentamos isso. E na escura noite, quando você começar a ouvir, eu vou te destruir, vou destruir sua família, você não vai passar, você não vai conseguir esse emprego, ninguém vai querer namorar com você, ninguém vai casar com você, sua família não vai ser restaurada, você não vai conseguir. Você repreende em nome de Jesus e você diz, eu sou do Senhor, o meu Deus tem a última palavra sobre a minha vida. Ele é o Deus que disse que me abençoaria, que estaria comigo todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias, né, Xaxá? E noite também. Obrigado, Xaxá. De todos os lados, então, às vezes somos pressionados, mas nós devemos lembrar que o Senhor está conosco. Primeira coisa, não tenha medo. Segunda coisa, lembre-se que grande é o teu Deus, grande e temível é o nosso Deus. Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Rei dos reis. Nabucodonosor, ele pensou que ele era o rei do mundo, um homem extremamente poderoso. O Senhor usou Daniel, usou Ananias, Azarias, Misael, para mostrar a ele a sua glória. Ele não quis se dobrar. O que o Senhor fez? Tirou dele a sanidade. Nabucodonosor, o rei, o homem mais importante de sua época, ficou como um animal, com pelos crescidos, unhas crescidas, comendo do lado de fora, dormindo do lado de fora do palácio como um bicho, até que ele se rendeu. O Senhor, ele dobra os altivos. Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Rei dos reis. Maior é o nosso Deus. Amém, irmãos? Você crê nisso? Diga amém. Em Coríntios 2, diz assim, de todos os lados somos pressionados,
mas não desanimados. Você está sob pressão? Nós vivemos pressões internas, pressões externas. Nós somos pressionados de todos os lados. A palavra de Deus é a verdade, irmãos. Mas não desanimamos. Não vamos ficar desanimados. Amém? Então Neemias diz: não tenham medo, lembrem-se. O que mais Neemias diz? Não tenham medo, lembrem-se de que o Senhor é grande e temível e lutem. Lutem por seus irmãos, por seus filhos e por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Neemias chama aquele povo a sair do desânimo, a sair do abatimento, a não ter medo dos seus inimigos, por maiores que sejam, e a lembrar que o seu Deus é muito maior do que todos os inimigos juntos, e dá uma motivação para eles. Você é chamado nessa manhã a sair do teu desânimo, a romper com esse desânimo, a não deixar o desânimo tomar conta do teu coração, porque o Senhor quer usar você para ser uma bênção para outros. Lute pela sua vida, lute pela sua aliança com o Senhor, lute pelos seus pais, lute pelos seus filhos, lute pela sua casa, lute pela sua família. É na oração, é no jejum, é no clamor, é em atitudes. Além de orar, Neemias e os judeus tiveram que construir os muros ao redor da sua casa. Construir os muros são atitudes práticas. Quer ver uma atitude prática que é fantástica, que fortalece a tua família? Faça pelo menos uma refeição com eles. Chama, ora junto, conversa à mesa. Irmão, se você parar para pensar, a mesa era sempre um lugar de milagres. Jesus, ele estava próximo da cruz, e aí o que ele nos deixou? Ele deixou um memorial ao seu sacrifício e ao seu amor, através de quê? Da ceia do Senhor. É a mesa que acontece, alianças, renovo. Hoje nós estamos desconectados, toda hora olhamos para o nosso celular, nós já estamos viciados, mesmo quando não tem nada para você ver, você olha para o celular e você inventa alguma coisa para ver ali. Seu cérebro está condicionado a isso. Você olha, e se ninguém falou com você, aí você fala com alguém para ter alguma coisa. E se ninguém postou nada de diferente, você diz: e aí, qual é o próximo tweet? E o dedinho funcionando. E aí nós estamos dentro de casa, completamente desconectados. Uma das ações práticas para você lutar é: faça uma refeição com sua família, ore, clama a Deus, clama ao Senhor, ensina para os seus filhos, lê uma passagem da Bíblia com eles. Deuteronômio já diz para mim e para você: olha, quando você estiver com seus filhos sentado à mesa, andando pelo caminho, fala da palavra de Deus. Isso é bênção, é muralha, é proteção, é direção. Amém, irmãos? Para de achar que você não vai conseguir, que sua família vai ser destruída. Para com isso. Ou você crê no Senhor ou não crê. Ele é um Deus que tudo pode. Ele pode todas as coisas, irmãos. Deus vivo é o nosso Deus. Amém? Então você chegou aqui abatido, recebe essa palavra no teu coração. E você que nem estava abatido, mas o desânimo está rondando você, recebe essa palavra. Você que diz assim: pastor, não estou passando por nenhuma aflição desse tipo, o Senhor está te preparando. No dia mau, lembra desta palavra. 3 coisas: não tenham medo, lembre-se do Senhor e lute. Não vamos esquecer? 3 atitudes práticas de Neemias, que enfrentou esse desânimo de dentro e as ameaças de fora. Lembre-se. Aliás, não tenham medo, lembre-se do Senhor e lute.
Amém? Estenda as suas mãos para a bênção final. Assim como os cristãos antigos, eu também te abençoo. Que a estrada venha sempre ao teu encontro, e que o vento sopre sempre a teu favor, que o sol de Deus aqueça o teu rosto, e que as chuvas do Senhor caiam suavemente sobre os teus campos, e que o Senhor, o Rei da Glória, te guarde nas palmas de suas mãos. Amém, amém. Vamos louvar ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Chamamos Jesus, chamamos, Senhor. Antes de sair, abençoe teu irmão, estenda a mão sobre ele, diga: olha, que o Senhor renove o teu ânimo, renove tuas forças. Diga para ele: olha, o Senhor te abençoe. Bom domingo, queridos. Logo mais, 18 horas, estaremos juntos. Deus abençoe, Aninha. Vem cá, Aninha.